Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande prazer e satisfação que mais uma vez entro em contato com você, com o objetivo de dedicar esse tempo para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Desejo que o estudo de hoje sirva para a sua edificação e traga, além dos desafios do texto, as mais preciosas bênçãos divinas para a sua vida em todas as áreas. Você que tem acompanhado esse programa sabe que logo no início do nosso encontro, registro as correspondências que vocês nos enviam. Hoje eu registro a carta que o MBS nos enviou da cidade de Mirandópolis, no estado de São Paulo. Foi essa a sua mensagem, dirigida especialmente para Solange, nossa irmã responsável pelas correspondências de toda a RTM e especificamente as correspondências do Através da Bíblia. Assim, ele disse: é com carinho que escrevo essas humildes linhas para agradecer-lhes por Deus colocar pessoas como vocês e a senhora em nossa vida. Para poder nos ajudar em nossa caminhada com Jesus, eu agradeço realmente a vocês. Espero ter oportunidade de conhecê-los pessoalmente, quando estiver numa situação melhor. Que Deus abençoe a cada um. Querido irmão, querido amigo, nós somos gratos por suas palavras e agradecemos as suas orações também em nosso favor. Agradecemos a Deus, louvamos a Deus pelo seu interesse em estudar a sua palavra. Que Deus lhe abençoe suprindo as suas necessidades e fazendo de você uma bênção para alcançar outros para Cristo. A Solange e todos nós daqui enviamos um grande abraço para você. E agora, preparando-nos para mais um estudo e reflexão do livro do profeta Sofonias, convido a você e a todos que nos sintonizam nesse momento a buscarmos o Senhor através dessa palavra de oração. Pai querido, obrigado pela tua preciosa graça. Diante da tua misericórdia, nos enchemos de ousadia e penetramos na tua presença pelo precioso sangue de Cristo para buscarmos a tua graça para essa ocasião. Te pedimos, Senhor, que a tua companhia seja experimentada por todos nós, nos mais diversos lugares onde estivermos, em todos os momentos, que possamos perceber o teu caminho e perceber a tua direção. Ilumine-nos no estudo de hoje e capacite-nos para cumprirmos a tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos a parte final do capítulo 2 do livro do profeta Sofonias. Vamos estudar Sofonias capítulo 2, 12 a 15, onde ficará claro o juízo de Deus agora contra todo o poder humano que se levanta em oposição ao poder de Deus. Como vimos nos últimos 2 programas, as nações circunvizinhas do povo de Judá também experimentariam o juízo divino contrário aos seus maus feitos e à desobediência em seguir a lei de Deus. Não apenas o povo de Deus seria disciplinado através da invasão babilônica, através da queda de Jerusalém, através da destruição do templo e do cativeiro, mas também as nações que se relacionavam com Judá sofreriam também a dura punição divina. Como é que você, que tem acompanhado esses últimos programas, tem se colocado diante de Deus? Você está livre
da punição de Deus? Você tem se arrependido? Você tem acertado sua vida com Deus? Ou você necessita ser disciplinado pelo Senhor? Você que tem nos acompanhado nesses programas, certamente tem percebido que a profecia de Sofonias destaca o juízo do Senhor, destaca o dia do Senhor. Os estudos que temos feito nesses dias nos têm apresentado o juízo divino sobre as nações e reis que ostensivamente se colocaram contra o Senhor, um Deus soberano, santo, o Deus Altíssimo. Não só os reis de Israel e de Judá, o povo escolhido por Deus para revelá-lo às demais nações, mas também os reis das nações gentias que deveriam conhecer e obedecer a Deus receberiam o juízo divino. Como juízo divino, o faraó do Egito teve os seus primogênitos mortos. Como juízo divino, os moabitas e amonitas, os moradores do Monte Seir, mataram-se uns aos outros ao tentarem lutar contra Judá, comandada pelo rei Josafá. E ainda, como juiz divino, Nabucodonosor ficou um tempo comendo erva como os animais do campo, ou seja, ficou louco, fora do seu juízo normal. Muitos outros reis e nações também receberam o juízo divino sobre eles. Vários profetas, dentre eles Isaías, Jeremias e Ezequiel, como vemos agora com Sofonias, proferiram profecias contra as nações pagãs que nunca serviram ao Senhor. Portanto, eram por natureza nações idólatras, arrogantes, soberbas, jactanciosas. Nações como Egito, Tiro, Amon, Seir, Moabe, Edom, Assíria, tantas outras, eram nações que confiavam nos seus deuses, nos seus sábios, confiavam nas suas riquezas, nos seus comércios. Mas também receberiam a punição do Senhor. Querido amigo, quando um homem ou uma nação confia no seu poder, esquecendo-se do Senhor, deve saber que enfrentará o juízo do Senhor. Então, nós vamos estudar sobre esse tema, sobre esses versículos, com esse título: O juízo do Senhor é contra o poder humano. Esse é o título, então, de Sofonias, capítulo 2, versículos 2 a 15. O juízo do Senhor é contra o poder humano. Além, então, de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Naum, Obadias e Sofonias, foi Amós quem denunciou primeiramente o pecado das nações gentílicas antes de pronunciar o julgamento de Deus sobre Judá e Israel. Embora Deus não tenha dado a essas nações a sua lei, assim como todo ser humano possui, essas nações tinham a lei divina gravada nos seus corações. Tinham tudo gravado nas suas consciências, conforme Romanos 2, 12 a 16. E por isso, mediante essa lei interior, todas as pessoas seriam julgadas. Essas nações seriam julgadas. O pecado de Judá e de Israel talvez foi um pecado mais explícito, pois pecaram contra a revelação interior da consciência e pecaram contra as Escrituras, a lei de Deus. Por isso seriam condenados também. Ao considerarmos esse tema tão esquecido, isso é, do juízo do Senhor, destacamos alguns pontos relevantes que o profeta Amós nos apresentou para que o nosso entendimento sobre esse assunto seja mais aprofundado. Veja bem, Amós anunciou que em todos os casos o julgamento é um ato de Deus. É importante reconhecermos essa verdade, pois nos dias de hoje tem se colocado muita culpa no inimigo, por não se querer assumir a responsabilidade e por não se apresentar estudos e orientações sobre a ira do Senhor, tem se colocado muita culpa no diabo. É certo que o juízo enviado contra as nações não procedia de Satanás, nem de uma irada divindade pagã, nem mesmo de leis naturais. As condenações eram sentenças promulgadas pelo próprio Deus. Foi o próprio Deus que, através de Isaías, disse que ele criava o mal de eventos calamitosos contra aqueles que desobedeciam a sua palavra, a lei interior da consciência. Amós também anunciou que, em todos os casos, o julgamento foi causado pelos pecados cometidos contra o povo de Deus.
Deus tem zelo pelo seu povo. Os hebreus foram resgatados por Deus para serem sua propriedade particular. Quem é contra o povo de Deus, toca na menina dos olhos de Deus. Querido amigo, perseguir a igreja de Cristo é o mesmo que persegui-lo. E isso ficou muito bem demonstrado na conversão do apóstolo Paulo. E finalmente Moisés também anunciou o juízo de Deus contra as nações pagãs, e ele iniciou sua profecia denunciando essas nações que eram inimigas históricas de Israel. Possivelmente o profeta tenha ganhado até alguns aplausos dos israelitas. Eles concordavam que essas nações, elas são pecadoras e merecem receber a justa retribuição de Deus. Mas cuidado. Antes de aplaudirmos a justa retribuição divina dirigida aos ímpios, nós devemos nos examinar a nós mesmos, pois Deus não deixa qualquer pecado impune. As 3 primeiras nações sob julgamento eram completamente pagãs e totalmente estranhas às alianças da promessa. Mas as outras 3 tinham alguma ligação com os israelitas. Por exemplo, os edomitas eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó, e os amonitas e moabitas eram descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. Amós então revelou sabedoria na sua abordagem, mostrando todos sobre o juízo do Senhor. Mas surge uma pergunta: como podemos aplicar essas verdades relativas ao juízo do Senhor àquelas nações às nossas vidas? Querido amigo, estamos diante da realidade de que em nossos dias também os desmandos e a injustiça, a desobediência à lei ou aos princípios divinos têm sido a prática normal dos que nos governam, seja no âmbito civil ou também no âmbito eclesiástico. As notícias são tristes e são constrangedoras. Autoridades roubam, extorquem, usam dos seus postos para enriquecerem-se a si mesmo e aos seus. Cometem tais coisas e se vangloriam de coisas que praticam ficando impunes. Tais pessoas vivem como semideuses, parecem intocáveis. Eles são a sua própria lei. Creio que estamos num tempo muito sério, tempo em que a igreja deve ser uma voz profética no meio desse caos instalado. Todos os verdadeiros cristãos devem ser atalaias de Deus, dizendo que o juízo de Deus já veio. O juízo de Deus tem vindo. E o juízo de Deus virá. Deus é santo e justo, e diante dele todo pecado receberá a justa punição. Foi o próprio Senhor quem disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Romanos 12:19, com base em Deuteronômio 32. E ainda, ele disse mais: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10:31. Querido amigo, diante dessa certeza de que Deus se manifestará em juízo contra todos os poderosos, vamos estudar esse texto que nos apresenta a seguinte verdade: Deus vai se manifestar contra todos os poderosos, contra todos aqueles que se colocam contra Ele. Todos que desprezam seus princípios serão justiçados. E o princípio, então, que esse texto nos apresenta é numa pequena frase, mas uma frase muito séria. Todo poder humano afronta o Senhor e por isso será julgado. Eu repito, esse é o princípio que norteia esse texto e essas considerações que fizemos. Com base em Sofonias 2, 12 a 15, todo poder humano afronta o Senhor e por isso será julgado. Nesses versos nós vamos encontrar 5 sentenças contra aqueles que se alicerçam no poder humano. A primeira sentença contra os que se alicerçam no poder humano foi dada contra a Etiópia. Versículo 12. Também vós, ó etíopes, sereis mortos pela espada do Senhor. Aqui temos uma palavra dirigida a uma nação não tão próxima territorialmente do povo de Judá. É a Etiópia, do hebraico cussitas, ou habitantes de Cuxi, um dos filhos de Cã, filho de Noé,
conforme Gênesis 10. Cuxi incluía a Núbia e algumas partes da Arábia fronteiriças com o Mar Vermelho. Seu território ficava ao sul do Egito. Além de Sofonias e Ezequiel, conforme Ezequiel capítulo 30, foi o profeta Isaías que mencionou o juízo divino contra a Etiópia, cujo povo é descrito na Bíblia como um povo alto e bronzeado, moreno. É possível que essa sentença alcançasse a Etiópia e o Egito, porque o Egito muitas vezes tinha sido dominado pelos etíopes, embora o Egito também, em outras vezes, tinha servido como lugar de refúgio para os hebreus, conforme, por exemplo, Gênesis 37 até 50. Até o Senhor Jesus se refugiou lá no Egito. Você deve se lembrar, quando pequeno, Mateus 2, 13 a 15. Muitas outras ocasiões, o Egito foi um lugar de refúgio para o povo de Deus. Porém, é notório que os profetas sempre advertiram os hebreus a não confiarem nas forças egípcias. E a relação entre o Egito e a Etiópia se deu inclusive porque durante um grande período, a 25ª dinastia etíope governou o Egito. A história dos etíopes esteve ligada à dos egípcios, que se tornaram vassalos desse rei africano. A palavra de juízo, então, contra a Etiópia é melhor entendida quando se recorre a Isaías. Veja bem, os etíopes que dominavam o Egito nessa época, através do seu rei So, estabeleceram uma aliança ineficaz com o rei Oséias de Israel, e eles se rebelaram contra os assírios. Deus estava atento para essas alianças, para todos esses movimentos, para todas essas tentativas humanas de poder humano. E por isso é que também eles, os etíopes, receberam essa palavra de condenação da parte do Senhor. A segunda sentença contra os que se alicerçam no poder humano foi dada contra a Assíria. Eu leio para você agora o versículo 13. Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Assíria e fará de Nínive uma desolação e terra seca como o deserto. Querido amigo, a palavra condenatória agora é dirigida à Assíria, nação que tinha sido império mundial até 612. É certo que na época de Sofonias, a Assíria ainda parecia próspera e florescente, mas o profeta predisse que também sofreria a ira divina. Você deve se lembrar do livro de Naum, que profetiza a queda da Assíria. Ela se tornaria seca como um deserto. A abundante fertilidade de Nínive se devia ao abastecimento de água. Quando foi destruído o sistema de irrigação, não se esperou muito tempo para que Nínive se convertesse numa região completamente árida e desértica. Por isso, a terceira sentença contra aqueles que se alicerçam no poder humano foi dada contra a ostensiva Nínive. Essa situação de deserto, não só a Síria toda, mas de Nínive experimentou. E essa terceira sentença, então, é proferida contra a cidade de Nínive. Versículo 13, leio novamente para você. Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Assíria e fará de Nínive uma desolação e terra seca como o deserto. A partir desse verso, então, Sofonias coloca uma palavra mais extensa e mais contundente contra as nações estrangeiras a que ele se referiu. Dirigiu-se aos assírios que tinham destruído o Reino do Norte em 722 a.C., que tinham oprimido Judá em 626 a.C., mas o que mais sobressaía a Deus e ao seu profeta era o orgulho e a arrogância desses assírios e principalmente de Nínive. Eles se achavam invencíveis. Criam que Nínive era a capital do mundo, uma fortaleza que não podia ser destruída por nenhuma outra potência. Sofonias se uniu a Naum e alegrou-se com a proximidade da queda e da destruição da orgulhosa Nínive.
a pretensão dos assírios de serem os maiorais, logo terminaria. Diante de Deus, não há poder humano que o possa resistir. Chegamos então à quarta sentença contra aqueles que se alicerçam no poder humano. Nessa quarta sentença se anuncia uma destruição completa. Versículo 14. No meio dessa cidade repousarão os rebanhos e todos os animais em bandos. Alojar-se-ão nos seus capitéis tanto o pelicano como o ouriço. A voz das aves retinirá nas janelas. O monturo estará nos limiares, porque já lhe arrancaram o madeiramento de cedro. Querido amigo, Sofonias dá uma detalhada descrição da desolação de Nínive. Tudo destruído, tudo terminado. Com uma linguagem vívida, Sofonias descreve a ausência de habitantes humanos nas ruínas da cidade. Ao invés de homens poderosos e orgulhosos, bem vestidos, ali seria o local para os rebanhos, para os animais, rebanhos domesticados e para bandos de animais selvagens, para aves como o pelicano ou o abutre, para os ouriços, animais não sociáveis, nem entre si, que para defenderem-se, eriçam seus espinhos para ferir o atacante. Nínive estaria totalmente em ruínas, e assim, todo orgulho humano, todo poder humano, se transformou num habitat para os animais. Quem se coloca contra Deus, quem se estriba no poder humano, será destruído. E em quinto e último lugar, então, há mais uma sentença contra aqueles que se alicerçam sobre o poder humano. Essa sentença é dada contra os que confiam em si mesmos. Não só no poder de outros, mas aqueles que confiam no seu próprio poder humano. Eu leio para você agora o versículo 15. Esta é a cidade alegre e confiante que dizia consigo mesmo: eu sou a única, e não há outra além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais. Qualquer que passar por ela, assobiará com desprezo e agitará a mão. A cidade que se achava segura e imperturbável terminaria em ruínas. A cidade que tinha orgulho de si mesma e dizia: eu sou a única e não há outra além de mim, estava com seus dias contados. Querido amigo, os assírios, os ninivitas, não eram os únicos maiorais e poderosos. Não, de jeito nenhum. Só quem pode fazer essa afirmação ao seu próprio respeito é Deus. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim, não há outro Deus. Isaías 45, 5. A Assíria e a grande Nínive seriam destruídas. O abanar e o agitar das mãos era um gesto depreciativo de despedida. Diante de todo orgulho, o poder de Deus se evidencia. Diante do orgulho humano, o poder de Deus destrói quem quer que seja. Querido amigo, ao concluirmos a nossa reflexão, percebemos que Deus considera toda a nação e todas as pessoas responsáveis pelos seus atos. Há uma justiça elementar que todo ser humano deve entender. Se nós não nos entristecemos com as injustiças do mundo, estamos tendo falta daquela sensibilidade, daquela santidade e da justiça divina em nosso caráter. Sofonias viveu numa época de grandes mudanças. O poder mundial ia passando de mãos em mãos. A Síria já tinha passado e estava chegando a Babilônia. A Babilônia passaria também. Ninguém saberia o futuro dessas nações do Oriente Médio. Só Deus sabia. Por quê? Porque Deus é soberano. Ser proprietário de um bem, de um imóvel numa cidade grande, não dá segurança. Nínive, a grande cidade, e os seus poderosos
terminaram de uma hora para outra. Nínive, a grande cidade, agora é apenas um lugar para turistas e arqueólogos escavarem os seus montouros. Onde você tem colocado a sua confiança? Nos seus bens? Nas suas propriedades? Lembre-se, devemos proceder como Abraão, que aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Que o Senhor te abençoe a confiar somente nele. Um forte abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado se expirou na cruz, e por graça